Fala, gente. A gente vai falar agora sobre biotecnologia. A biotecnologia é qualquer tipo de manuseio do nosso material genético usando usando a tecnologia que a gente tem hoje. Então, é o manuseio do nosso material genético. Ponto. A gente tem vários exemplos. Eu tenho a transgenia, a clonagem, os testes de DNA, que a gente vai falar de cada um o que é e como isso pode acontecer. Por exemplo, a transgenia, ela é a modificação genética de qualquer ser vivo. Eu quero que aquele milho seja mais doce, um exemplo, tá? Eu quero que aquele milho ele consiga resistir a determinadas pragas. Então, eu tenho a capacidade de pegar aquele trecho de DNA daquele outro vegetal que consegue resistir àquela praga e colocar naquele milho. Isso é biotecnologia de eu conseguir esse manuseio. Porém, a transgenia é o próprio organismo geneticamente modificado por ação humana. Por que eu estou falando isso? Porque é muito diferente de mutação. Mutação também é um organismo geneticamente modificado. Só que a mutação é um evento natural e aleatório, que a gente ainda não sabe os motivos pelos quais podem acontecer. Entendeu? A mutação acontece naturalmente. É um erro, muitas das vezes é um erro de replicação, um erro de síntese de proteína. É um erro, tá? Mas tá aí a diferença. A transgenia, os transgênicos são seres vivos modificados geneticamente por ação humana. A mutação não, é uma modificação genética aleatória e natural, ok? A clonagem, o que é a clonagem? A clonagem é eu copiar geneticamente um ser vivo. Nós temos clones naturais, tá? Nós temos clones que acontecem naturalmente e a gente também faz. Quando a gente pega lá a suculentazinha bonitinha, tira uma folhinha e planta ela novamente e ela brota, isso é uma clonagem. Eu formei um outro ser vivo, uma outra planta, a partir de quê? Daquele material genético idêntico ao anterior. Isso é clonagem. E o teste de DNA a gente vai falar também, tá? Que a gente vai, por causa desses trechos de DNA, a gente pode resolver. Primeira coisa que a gente tem que fazer, em qualquer tipo de manuseio, qualquer tipo de manipulação desse DNA, a gente tem que saber o que a gente quer. Primeira coisa é isolar o gene de interesse. Qual o gene de interesse que eu quero? Eu quero o gene que vai codificar a insulina. Primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é o gene. O gene é um trecho do DNA que contém informações importantes pra gente. No caso, de síntese de proteína. Enfim. Como que eu vou isolar o gene correto que eu quero? Gente, existem enzimas que são chamadas de enzimas de restrição. São enzimas bacterianas que têm esse poder de cortar sempre o DNA no mesmo local. As enzimas de restrição, então, são as responsáveis por a gente conseguir isolar um gene determinado. Então, são as enzimas de restrição que têm esse poder. Ok? No caso de eu quero produzir insulina em massa, eu quero produzir muito, então eu não posso ter um gene só, eu quero ter mais, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que realizar a clonagem gênica. A clonagem gênica é eu multiplicar esse gene de interesse, ok? Então tem duas técnicas que podem aparecer, que é o DNA recombinante e o PCR. São técnicas que vocês vão ver, são bem presentes no conhecimento da gente, na visualização de reportagens, enfim, ok? Vamos lá. DNA recombinante. O que é um DNA recombinante? É um DNA que tem um pedaço diferente. É um DNA que tem um pedaço diferente. É um DNA X que de repente ganha um pedaço diferente. Ok? Isso que é o DNA recombinante. E a gente usa principalmente as bactérias para isso. Vamos lá. O que eu fiz não, né? O que foi feito aqui? De uma célula humana, eu cortei o gene que eu quero. Eu quero esse gene aqui, que tá aí em amarelo, em laranja, sei lá. Eu quero esse gene, porque esse é o gene que vai codificar o que eu quero multiplicar. Enfim, é esse gene que eu quero. Utilizei as enzimas de restrição, que vão cortar exatamente no lugar que eu preciso. Exatamente no lugar que eu preciso. Separei o gene, eu vou inserir esse gene no plasmídio de uma bactéria. Vamos lá. Por que o plasmídio? O plasmídio é um DNA circular dentro de célula procarionte que permite essa alteração, ok? Inserir
plasmídio está lá bonitinho, dentro da bactéria. O que vai acontecer? A bactéria tem uma alta capacidade de replicação, que é uma reprodução assexuada, tá? A reprodução assexuada, o nome correto é bipartição, ou cisparidade, ou divisão binária. Eles falam a mesma coisa, tá bom? É a replicação que ela tem. Quer ver? Ela tem, aqui não tem. Ela tem uma alta capacidade de se duplicar. E essa duplicação, essa cisparidade, faz com que aquele gene ali, ele seja duplicado. Então, de uma bactéria que eu mudei o plasmídio, tem várias outras, depois de um determinado tempo, depois de várias divisões binárias, eu tenho várias bactérias com aquele gene em questão. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma clonagem gênica utilizando um vetor. Quem é o vetor? É a bactéria, tá? Então, eu tenho ali um monte de trechos daquele DNA que eu quero. Ponto, acabou. Vou utilizar da maneira que for melhor. Ok, isso é um tipo de clonagem gênica. O outro é a reação em cadeia polimerase, ou PCR. Perdoa o meu cachorro. Ou PCR. Eu também vou utilizar vou fazer a mesma coisa. Vou lá, pego o trecho do DNA que eu quero, corto. Só que aí eu vou fazer em uma máquina, eu vou fazer em laboratório. Utilizando sempre os termos de quê? Da duplicação do DNA. Utilizando a capacidade que o DNA tem de se autoduplicar. Ok? O que eu vou fazer dentro dessa máquina, vamos botar assim, dentro de um tubo de ensaio, eu vou botar o trecho que eu quero de DNA, eu vou colocar as bases nitrogenadas que eu preciso e as enzimas que eu preciso. Olha lá, o fragmento de DNA que eu quero, as enzimas que são utilizadas para que haja aquela duplicação, DNA polimerase, DNA ligase, e os meus nucleotídeos que eu preciso, timina, adenina, essas são as bases nitrogenadas. Eu preciso dos nucleotídeos com timina, adenina, citosina e guanina, para que haja o quê? Uma montagem novamente desse DNA, ok? O que vai acontecer? Por elevações, por manuseio do homem mesmo, eu vou elevar a temperatura, eu vou diminuir a temperatura, eu vou agir de acordo com o que o DNA precisa para quê? Para que ele possa se replicar. Mas eu vou estar usando o quê? A técnica que o próprio DNA tem de autoduplicação, tá? Então a PCR, eu também, no final, eu vou ter vários trechos daquele DNA copiados, utilizando a capacidade de autoduplicação. Só que isso é em laboratório. O problema, vamos falar das diferenças entre os dois. São o seguinte: em um ser vivo, existe a possibilidade de correção depois de um erro. Já na PCR, não. Eu não estou falando de um ser vivo, então a possibilidade de erros durante a formação dessa fita de DNA é maior. Ok? Então, clonagem de genes eu tenho duas maneiras. Eu tenho a PCR e a técnica do DNA recombinante, que é utilizada através de um vetor, tá? Vamos lá, o que é a clonagem? A clonagem foi o que eu falei, eu vou criar um ser vivo geneticamente igual ao outro, tá? Muito tempo, a gente tem um exemplo muito grande, que é o da ovelha Dolly, tá? Que a gente clonou um indivíduo adulto, tá? Vamos lá, clonagem é surpresa para a natureza? Não. Primeiro, botei aí os clones naturais que a gente tem. Gêmeos univitelíneos mesmo na placenta, dividem, eles são geneticamente idênticos. Se eles são geneticamente idênticos, então eles são clones naturais. Entendeu? Reprodução assexuada. Acabei de falar da bactéria. A bactéria tem uma reprodução chamada de bipartição, ou cisparidade, ou divisão binária, que é a mesma coisa, aonde ela se duplica em duas geneticamente iguais. Ela é uma e ela se duplica. É uma reprodução que a gente chama de assexuada, porque eu tenho o mesmo material genético, a mesma carga genética, ok? E as estacas, foi o que eu falei sobre ai meu Deus, as suculentas. As suculentas eu boto lá, eu pego uma folhinha e planto, e daí ela surge um outro indivíduo. Existem vários tipos de plantas próximas da gente que a gente faz isso. Por exemplo, o boldo. Gente, o boldo, você pega um pedacinho de galho e coloca
uma folhinha só, coloca na terra, que o negócio cresce. Então, quer dizer, eu gerei um novo ser vivo geneticamente idêntico ao outro. Isso é um tipo de clonagem, é uma clonagem natural, ok? No caso da ovelha Dolly aconteceu o seguinte, a gente sempre coloca essa característica porque é importante. No caso da ovelha Dolly, a gente coloca essa característica, a gente sempre fala disso porque é uma das coisas que mais aparece. No caso da ovelha Dolly é o seguinte, eu retirei o núcleo de uma célula somática. O que é uma célula somática? É uma célula que não é sexual. Ela é de qualquer parte do corpo, não é sexual. As células sexuais, elas têm grandes diferenças, entendeu? Peguei uma célula somática, tirei o núcleo, guardei o núcleo. Peguei esse núcleo e coloquei dentro de um óvulo que também foi retirado o núcleo. Então, eu peguei o núcleo de uma célula somática da ovelha A, o óvulo de uma ovelha B, retirei o núcleo e coloquei. Então, eu tenho uma célula em que o núcleo é de quem? Da ovelha A. Formei o embrião, porque a intenção é essa, porque eu estou falando de um óvulo, eu coloquei no útero de uma terceira ovelha, da ovelha C. E a partir dali houve a gestação, o tempo de gestação normal, eu tenho o filhote. Quer dizer, eles tiveram sucesso na obtenção desse filhote. Ok? Foi sucesso, sim, porém eles esbarraram em vários problemas. Aliás, a biotecnologia em si ainda esbarra em vários problemas, tá? Vamos falar dos problemas da clonagem. Primeiro, eles clonaram uma ovelha adulta, 6 anos. Ok, só que aquele DNA já sabe que tem 6 anos. Ele já tem essa noção, ele já tem a noção como se ele tivesse consciência, mas eles são programados, eles são magicamente, eu não sei como que é, gente, é uma coisa louca. Aliás, magicamente programados. Então, aquela ovelha, ela começou a apresentar muitos problemas que em teoria seriam de velhice precocemente. Então, quer dizer, bateram em um problema. Por que ela está desenvolvendo tais problemas, sendo que ela tem só isso de idade? Então isso tudo, mas isso tudo ainda é ainda dá muito pano para manga, ainda é muita coisa para estudar. Mas então é isso que você tem que entender, o que é a clonagem. Ok? Ainda tem muito que se estudar na biotecnologia, muita coisa. É aquela história mesmo. A hora que você responde todas as perguntas, quando você vê, tem ainda um monte de perguntas para ser respondido. Quando você acha que respondeu tudo, apareceram outras tantas perguntas que surgiram para tentar resolver, às vezes, o mesmo problema. Ok? Agora, são assuntos que são interessantes a gente falar. Célula-tronco. O que são as células-tronco? São células não diferenciadas. O que são células diferenciadas? Pensa comigo, nós somos originários de uma única célula, que é o zigoto, que é a união do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, ok? Então, eu tenho aquela união e dali eu vou formar um ser vivo. Dali a gente nasceu, dali a gente tem hoje braço, perna, olho, estômago, cérebro, a gente tem tudo, de uma única célula. Então, a célula-tronco é aquela célula que não é diferenciada, ela tem um material genético intacto, tipo assim, não produzo nada, só quero me dividir. Então, as células-tronco, elas querem a multiplicação, elas não são diferenciadas, elas não têm função específica nenhuma, ok? Eu tenho de 2 tipos, tanto as embrionárias quanto as adultas. As embrionárias, eu tenho aquela que a gente chama de totipotentes e aquelas pluripotentes. As totipotentes, elas estão aonde? Do zigoto, aquela célula muito fodarástica que pode ver tudo, até a mórula. A gente vai falar isso depois. Até a mórula, até a fase de mórula na embriologia, todas aquelas células do embrião são totipotentes. Elas podem se transformar em qualquer coisa. Em qualquer coisa o quê? Em qualquer célula e nos anexos embrionários. Placenta, córeo, âmnio, tudo. Então, aquela totipotente, ela pode se transformar em tudo. Ela é fodarástica, tá? A pluripotente, que é logo após a mórula, eu tenho a formação da blástula, eu tenho ali o blastocisto bonitinho. Não se preocupa com isso. Mas a partir do blastocisto, as células começam a ter um segmento. E quando elas começam a ter esse segmento, elas não podem mais formar nenhum tipo de anexo embrionário. Elas podem sim ainda formar qualquer tipo de célula do corpo. Mas os anexos embrionários, elas não formam mais, tá? Então,
totipotente, fodarástica, pluripotente, somente células, que também não deixa de ser fodarástica, tá? Mas elas estão aonde? No embrião. O que torna muito difícil o manuseio. Por quê? Primeiro, esbarra na ética, esbarra na conduta de vários cientistas, esbarra em vários aspectos que... Como que eu vou pegar esse embrião? Da onde que eu vou pegar esse embrião? Eu vou formar um embrião só para... Um embrião que poderia ser viável somente para estudo? Aí bate na barreira da ética, tá? E eu tenho as células embrionárias adultas. Por que não usa as adultas? Porque as adultas, elas não são tão... Elas não abrem um leque tão grande. Elas não se transformam em qualquer tipo de célula. Até botei ali, são células mais penetradas, o que diminui a capacidade de transformação em qualquer célula. Entendeu? Tá no cordão umbilical. É ótimo. Só que elas não têm a capacidade de se transformar em todos os tipos de células do meu corpo. Eu já tenho uma limitação. Porém, também não deixa de ser um avanço muito grande. As células do cordão umbilical já não bate tanto nesse problema de ética, porque são células que você retira, mas você não faz mal nem para a mãe, nem para o feto, nem para ninguém. Ok? Foi o que eu coloquei, a característica. Eu tenho a célula totipotente que pode se transformar no que eu quiser, a pluripotente que ela ela pode se transformar em qualquer tipo de célula. A multipotente já é a célula adulta. O que é a multipotente? A multipotente é as células tronco multipotentes que a gente já tem aqui, por exemplo, na lâmina basal da pele. Ela vai se transformar em pele. É uma célula indiferenciada, mas que ela vai se transformar em determinados tecidos. Ela não vai ser qualquer célula, tá? E eu tenho aqui os tecidos. Agora vamos lá. Diferenciação, a gente acabou de falar. Agora, a desdiferenciação. Tem um cientista que descobriu como controlar botei aqui, ó. Controlar o núcleo, fazendo com que essa célula volte a ser uma célula tronco. Só que, novamente, bateu em vários problemas, porque às vezes o cientista reprogramava e a célula virava uma célula tronco, mas ela não se transformava no que eu queria. Ela acabava, tipo assim, eu era uma célula muscular, então eu vou voltar a ser célula muscular, por mais que eu induza ela a ser uma célula nervosa, tá? Gente, isso é biotecnologia, não é a gente que faz, isso aí são técnicas extremamente específicas. Por que eles fizeram esse trabalho? Justamente por causa da clonagem terapêutica. O que é clonagem terapêutica? Eu vou induzir, eu quero pegar uma célula tronco e vou induzir ela a se transformar no que eu quero. Tipo assim, eu pego uma célula tronco, vou induzir a se transformar em uma célula muscular cardíaca. Para quê? Para que melhore, para que eu possa fazer um enxerto. São vários os empecilhos, tá, gente? A gente vai falando, mas isso aqui são possibilidades, tá? São coisas que ainda precisam de muito estudo para serem efetivas, tá? E isso tudo ainda está em estudo. Olha o que acontece. Eu retiro um núcleo adulto, coloco sempre num óvulo, e a partir desse óvulo eu vou formar células totipotentes. Beleza. Só que a partir desse momento eu vou utilizar essas células e vou tentar induzir essas células a se diferenciarem nas células que eu quero. Para quê? Para eu poder novamente utilizar na pessoa. Quer ver? O mais claro, o mais fácil de entender é na medula óssea. Vou pegar essa célula que eu peguei uma célula minha, tirei o núcleo, coloquei no embrião, formei células totipotentes. No óvulo, desculpa. Formei células totipotentes, e essas células totipotentes eu vou induzir aqui. Eu tô com um problema na formação das minhas células sanguíneas. Eu vou induzir aquela minha célula a formar células sanguíneas. Para quê? Para eu poder recuperar o meu problema. É ainda estudo. Então, eu estou clonando uma célula. Para quê? Para eu poder substituir, para eu poder melhorar algum tipo de problema, tá? Que é diferente da terapia gênica. A terapia gênica, eu estou utilizando genes.
eu vou colocar um gene saudável. Eu não estou clonando nada. Eu vou colocar um gene saudável dentro de uma célula. Falando novamente da minha medula. Não da minha, só um exemplo, tá? Supondo que eu tenha um problema mesmo de formação de células sanguíneas. O que a terapia gênica faz? Eu não vou clonar nada. Eu vou pegar parte dessa minha medula, vou em laboratório inserir os genes corretos. Por exemplo, eu tenho o gene de AB que é o defeituoso. Eu vou tirar esse gene AB e vou colocar o gene correto dentro dessa célula e vou voltar com essa célula para o meu corpo. Para quê? Para que a partir daquela célula que eu coloquei correta, haja multiplicação de células saudáveis. Ok? Também é estudo, gente. Também tudo é estudo. Tá? Seria muito bom se realmente fosse correto. É perfeito, não tem problema ético nenhum. Vamos revitalizar, vamos consertar a medula óssea de todo mundo que é tetraplégico, que é paraplégico. Mas ainda bate em vários outros tipos de problemas, tá? Éticos principalmente. Falando agora, utilizando também o teste de DNA. Gente, toda vez que eu falo de trecho de DNA, um trecho específico de DNA, eu tenho que lembrar das enzimas de restrição, que são enzimas de corte exatamente no pedaço que eu quero, ok? E o teste de DNA não foge disso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma matriz, que é o padrão, por exemplo, aqui, pai, mãe e filho. Tem 3 filhos ali, tá? Filho 1, 2 e 3. Eu tenho o DNA da mãe, nos mesmos trechos que o DNA do pai. Beleza, olha como que é diferente. Ok? São os mesmos trechos, porque eu usei as mesmas enzimas de restrição. Tá? Eu tenho 3 filhos aqui. Para que eu saiba quem é o filho, ou para que eu saiba quem é o pai, vamos dizer assim, o filho tem que ter desses mesmos trechos, gente, são sempre os mesmos trechos. Dos mesmos trechos do pai e da mãe, o filho tem que ter metade do pai e metade da mãe. Porque ele é a união dos dois. Então, se a gente for falar assim, vamos lá. Ó, aqui eu tenho o trecho de cima igual ao do pai. Igual ao da mãe eu tenho de baixo só. Esse aqui igual ao do pai, pai, mãe e pai. Opa, tudo bem. Agora aqui, eu tenho de um dos dois. Esse trecho aqui é de um dos dois. Olha aqui, ó. Não é. A mesma coisa acontece com esse daqui, deixa eu ver. Não, esse aqui também tem metade. Agora, esse daqui não tem como, porque tem um trecho aqui que não é nem de um nem de outro. Então, é assim que funciona o teste de paternidade. Essas bandas aí, elas são sempre metade do pai e metade da mãe. É assim que ele vai descobrir. O Enem também tem uns 2 anos que tem essas questões. Teve uma questão que todo mundo falou que era de botânica, mas não era de botânica. Era exatamente de teste, era de biotecnologia. Ok? Como que isso acontece? Primeiro, você vai lá, corta o DNA num pedaço específico de cada um, tá? Pedaço específico da mãe, do pai, do filho, usando a mesma enzima de restrição, que eu vou chegar no mesmo local. Pronto, mesmo local do DNA, então eu vou cortar o mesmo pedaço. Em uma máquina eu tenho um processo chamado de eletroforese, que vai utilizar justamente a polaridade da molécula para quê? Para colocar na ordem. Tá? Quando a máquina é ligada, os trechos de DNA eles são voltados, eles são orientados ao polo positivo e aparece exatamente essa estrutura. Depois de terminado, eu coloco lá o corante e aparece exatamente essa estrutura. E a partir daí eu tenho essa análise de dados, ok? Gente, a biotecnologia, ela é simples. Ela é simples no sentido porque ela é bem mais presente, vem se falando muito mais continuamente, entendeu? É muito mais presente no nosso dia a dia de notícias, dessas coisas, tá? Agora, a parte técnica que vocês têm que entender. O que funciona cada um, o que é gênico, o que é terapia. É isso que você tem que entender. Tudo que eu coloco gênico, eu estou falando de gene. Então, a terapia gênica, eu estou mudando os genes. A clonagem terapêutica, eu clono uma célula na tentativa de criar um novo tecido. Entendeu?
transgenia e clonagem e o teste de DNA, a biotecnologia é simples, ela é bem presente, ok? Um beijo para vocês, qualquer dúvida, novamente vocês me falam. Um beijo.